Sabe, tem algo que vem me inquietando ultimamente. Algo que, aposto, também tira o seu sono. Especialmente se você já tem alguns fios prateados no cabelo, ou se de repente notou que o Natal chega quase com a mesma frequência com que o seu aniversário costumava chegar antigamente. Lembra de quando você era criança? Uma única tarde de verão parecia, basicamente, uma vida inteira. Você podia acordar, passar o que parecia uma eternidade construindo uma casa na árvore, travar uma batalha épica no quintal, declarar uma trégua, chupar 3 picolés e, por fim, entrar cambaleando em casa coberto de terra. E sua mãe olhava para o relógio e dizia que eram apenas 2 da tarde. Como isso é possível? Mas agora? Agora você pisca e, de alguma forma, já tem 30 anos. Pisca de novo e os 50 estão bem diante dos seus olhos. Um ano inteiro se comprime naquilo que, antigamente, parecia ser apenas um mês. Um mês desaparece mais rápido do que um fim de semana costumava desaparecer. Por que isso acontece? Será apenas um truque que a sua mente prega em você? Será porque você está mais ocupado, mais distraído, mais exausto? Ou será que há algo muito mais profundo acontecendo aqui? Algo fundamental sobre como o universo realmente funciona e sobre como a maquinaria dentro do seu crânio processa a realidade, que está provocando essa aceleração implacável. A maioria das pessoas, se você perguntar, dará de ombros e resmungará algo sobre biologia. Falarão sobre o metabolismo desacelerando, ou sobre os receptores de dopamina se desgastando, ou simplesmente sobre o fato de estarmos envelhecendo. E claro, tudo bem, isso faz parte da explicação. Mas eu vejo o mundo de uma maneira diferente. Olho para tudo e vejo átomos. Vejo energia saltitando por toda parte. Vejo informação fluindo e mudando de estado. E quando você examina esse problema, essa horrível aceleração do tempo, através dessa lente, através da lente fria e implacável da física, descobre algo genuinamente inquietante. A sua percepção do tempo, ao que parece, está intrinsecamente ligada à lei mais deprimente de toda a física: a entropia. A tendência inabalável do universo de deslizar da ordem para a desordem, da organização para o caos. Mas é aqui que a coisa fica estranha. E acredite, fica muito estranha. A razão pela qual o tempo acelera à medida que você envelhece não é porque o seu cérebro está se desfazendo ou entrando em colapso. Na verdade, é exatamente o oposto. É porque seu cérebro está ficando bom demais naquilo que faz. Você está se tornando eficiente. Você está se tornando otimizado. Você está criando ordem dentro da sua cabeça. E na fria matemática da física, a ordem é veloz. A ordem passa num piscar de olhos. A desordem, o caos, a novidade, a estranheza. É isso que se arrasta. É isso que se estende. É isso que parece rico, denso e real. Então, o que quero fazer aqui é levá-lo a uma pequena jornada. Vamos mergulhar nos átomos trêmulos que compõem suas memórias. Vamos fatiar a salsicha do próprio espaço-tempo. Sim, eu disse salsicha. E sim, isso fará sentido daqui a 1 minuto. E vamos descobrir por que os anos estão escorrendo por entre seus dedos como água. E se há algo que você possa, de fato, fazer a respeito. Se você pode segurar a torneira e, talvez, apenas talvez, desacelerar um pouco o fluxo. Isto não é apenas nostalgia. Não sou eu ficando com os olhos marejados ao lembrar dos bons velhos tempos. Trata-se de como a realidade funciona, de fato, em seu nível mais fundamental. E se você quiser decifrar o universo comigo, se quiser ver o mundo como ele realmente é, uma bagunça vibrante, trêmula e magnífica, então fique comigo. Vamos descobrir as coisas juntos. Temos essa intuição profunda, não temos? De que o tempo é constante, como um rio fluindo exatamente na mesma velocidade para todos, em toda parte. Imaginamos que exista algum enorme relógio cósmico pendurado na parede do universo, marcando as horas com perfeita regularidade. Tic-tac,
Tic-tac. 1 segundo para o bebê recém-nascido, 1 segundo para o homem à beira da morte. O mesmo rio, a mesma correnteza, o mesmo relógio. Mas a natureza não funciona assim. A natureza é muito mais bizarra e bela do que isso. Aprendemos há muito tempo, graças a Einstein, que o tempo é, na verdade, flexível. Ele se estica e se comprime dependendo da velocidade com que você se move ou da proximidade em que se encontra de um objeto massivo. Mas hoje não vamos falar de foguetes rasgando o espaço a velocidades próximas à da luz. Estamos falando de algo muito mais próximo de nós. Algo que está acontecendo dentro da sua cabeça neste exato momento. Estamos falando do tempo psicológico. E o tempo psicológico, por mais estranho que pareça, segue regras surpreendentemente semelhantes às leis da termodinâmica. Para entender por que o tempo voa, precisamos primeiro fazer uma pergunta mais básica. Como você sabe, afinal, que o tempo está passando? Imagine que você esteja preso em um quarto. Um quarto perfeitamente branco, sem nada dentro, sem relógio na parede, sem janela para observar o sol se mover pelo céu. E digamos que você esteja paralisado. Você não consegue mover um músculo. Nada muda. O ar está perfeitamente imóvel. A luz não oscila. Cada detalhe é idêntico de um momento para o outro. O tempo passa? Você poderia dizer instintivamente, bem, sim, é claro que o tempo passa. Mas como você o mediria de fato? Como saberia? Se o estado A for exata, perfeita e atomicamente idêntico ao estado B, não há distinção entre eles. Nenhuma diferença. Nenhuma mudança. Na física, medimos o tempo pela mudança. Nós o medimos pelo rearranjo da matéria, pelo movimento das coisas daqui para lá, pela alteração de padrões. Pense em um tanque de água. Se a água estiver perfeitamente imóvel e todos os átomos estiverem apenas parados ali, bem, na verdade, eles nunca estão apenas parados, estão sempre vibrando e se agitando no nível microscópico. Mas digamos que, em grande escala, a escala que você consegue ver, nada esteja acontecendo. É entediante. Não há história para contar, nenhuma história sendo escrita. Mas agora, solte uma única gota de tinta nessa água. O que acontece? A tinta se espalha. Ela turbilhona. Ela cria aquelas nuvens de cor deslumbrantes, intrincadas e complexas. Ela passa de um estado de tinta aqui, água ali, para um estado de tinta e água totalmente misturadas. Esse processo, essa jornada do estado separado e ordenado para o estado misturado e desordenado, é o que cria uma flecha do tempo. Isso cria uma história para a qual você pode apontar e dizer: isso aconteceu, e depois aquilo aconteceu. Seu cérebro está fazendo exatamente a mesma coisa. É uma máquina projetada para registrar o turbilhonar da tinta. Ela registra a mudança. Agora, aqui está na analogia que quero que você fixe bem na sua mente. Imagine que sua memória seja uma câmera de filmar. Mas não é uma câmera comum, que opera numa taxa de quadros constante e uniforme. É uma câmera inteligente. Ela se adapta. Quando você é jovem, digamos que tenha 5 anos de idade, absolutamente tudo é novo. Tudo. O modo como a luz do sol incide sobre a poeira flutuando na sala de estar. Você nunca viu aquilo antes. O jeito como um cachorro corre com a língua para fora. Novo. O sabor exato de um morango explodindo na sua língua. Novo. Seu cérebro olha para essa enxurrada massiva de informações novas, caóticas, imprevisíveis e estranhas, que chegam sem parar e pensa: caramba, isso é importante. Preciso guardar tudo isso. Preciso registrar isso. Então, a câmera dentro da sua cabeça acelera o ritmo. Ela começa a filmar a 120 quadros por segundo. Ela captura cada detalhe minúsculo. A textura, o cheiro, a qualidade da luz, o tom exato do som. Ela está registrando uma quantidade enorme de informações. A entropia do sinal é alta, o que significa que ele é imprevisível.
o que significa que é rico em dados. Agora, avance no tempo. Você tem 40 anos. Você acorda, escova os dentes. Você já escovou os dentes 10.000 vezes, exatamente no mesmo banheiro e com exatamente a mesma escova. Você dirige até o trabalho. Você já percorreu exatamente aquele trajeto 3.000 vezes. Você se senta à sua mesa. Você sabe exatamente o que seu chefe vai dizer antes mesmo de as palavras saírem da boca dele, porque ele diz a mesma coisa toda segunda-feira de manhã, há 6 anos. Seu cérebro olha para essa entrada de dados e pensa: eu conheço isso. Já vi esse padrão. Não preciso desperdiçar energia preciosa registrando isso de novo. Já tenho isso arquivado. Está nos registros. Então, o que a câmera faz? Ela desacelera. Desacelera muito. Ela reduz a taxa de quadros. Ela filma a 2 quadros por segundo. Talvez menos. Ela tira uma foto rápida de você escovando os dentes. Depois outra foto de você chegando ao trabalho. E, por fim, mais uma na hora do jantar. Ela descarta todas as partes intermediárias. Todas as coisas chatas, previsíveis e repetitivas. Ela comprime os dados impiedosamente. Agora, aqui vem a grande sacada. É aqui que a ilusão acontece. É aqui que o truque é aplicado em você. Quando você reproduz o filme em sua mente, quando se senta e tenta recordar sua vida, você o reproduz em uma velocidade constante. Você o assiste em velocidade normal dentro da sua cabeça. O filme da infância, no entanto, foi rodado a 120 quadros por segundo. Assim, quando você o reproduz, ele se desenrola em câmera lenta. É rico, é detalhado, é denso em informações. Uma única tarde se estende interminavelmente, pois há uma quantidade imensa de coisas compactadas nela. O filme da vida adulta foi rodado a 2 quadros por segundo. Ao reproduzi-lo, ele se parece com um daqueles antigos filmes mudos e saltitantes, nos quais as pessoas correm freneticamente de um lado para o outro. Zip, zip, zip. Uma semana inteira passa num borrão. Você dirigiu até o trabalho. Voltou para casa. Dormiu. É só isso. 3 quadros. 3 instantâneos. O restante foi apagado para economizar espaço de armazenamento. Veja bem. A física da informação nos revela algo profundo. A percepção da duração é proporcional à quantidade de novas informações registradas. Mais novas informações equivalem a mais tempo percebido. Menos novas informações equivalem a menos tempo percebido. É simples assim e brutal assim. Mas vamos nos aprofundar. Precisamos ir mais fundo, pois dizer apenas que a câmera desacelera é um tanto simplista. Precisamos compreender por que o cérebro faz isso e o que tal fenômeno tem a ver com a natureza fundamental da própria realidade. Precisamos falar sobre átomos, probabilidades e as engrenagens incessantes do universo. Tudo é feito de átomos. Você, eu, o ar, a tela para a qual você está olhando agora mesmo. E esses átomos estão sempre, invariavelmente, fazendo a mesma coisa. Agitando-se, colidindo uns com os outros como bilhões de minúsculas bolas de bilhar. Costumo falar sobre uma caixa de gás em minhas palestras. Você tem bilhões de moléculas chocando-se umas contra as outras incessantemente. Se você as dispuser, inicialmente todas agrupadas em um canto, isso é ordem. É um estado especial, incomum. Mas muito rapidamente, elas colidem, se espalham e se dispersam até ficarem distribuídas uniformemente por toda a caixa. Isso é desordem. Isso é alta entropia. A natureza adora a alta entropia. A natureza adora misturar as coisas e espalhá-las. É incrivelmente fácil misturar as coisas e incrivelmente difícil desmisturá-las. Você pode mexer um ovo, mas é absolutamente impossível desmexê-lo. Isso é entropia. Essa é a segunda lei da termodinâmica, operando incansavelmente. Seu cérebro é um sistema físico que luta desesperadamente contra isso. Seu cérebro tenta dar sentido ao mundo. Ele tenta encontrar ordem no caos,
construir modelos, prever o que virá a seguir. Quando você é jovem, o mundo lhe parece ter uma entropia extremamente alta, toneladas de desordem, toneladas de coisas que você não entende, toneladas de padrões que você ainda não mapeou. Seu cérebro tem que trabalhar furiosamente, consumindo energia de forma desenfreada para dar sentido a tudo isso. Ele tem que construir as vias neurais do zero. Ele está mudando fisicamente sua estrutura para acomodar essa nova e estranha realidade que flui através dos seus sentidos. Isso exige uma energia enorme, um esforço enorme. E esse processamento de alta intensidade, essa escrita e reescrita frenética, marca a passagem do tempo de forma profunda em sua memória. Deixa sulcos profundos. Mas, à medida que você envelhece, constrói um modelo do mundo dentro da sua cabeça. Você cria ordem. Você cria previsões. Você aprende os padrões. Permita-me usar uma analogia sobre a leitura de um livro. Imagine que você está aprendendo a ler. Você tem 5 anos de idade e está sentado com um livro ilustrado. Você olha para uma frase. Tem que examinar cada letra, individualmente. G-A-T-O. Gato. C-O-R-R-E. Corre. Você está processando os dados brutos pedaço por pedaço, símbolo por símbolo. Leva uma eternidade para terminar uma única página. A experiência é incrivelmente densa, carregada de esforço e atenção. Agora, imagine que você é um adulto lendo exatamente a mesma página. Você já não olha mais para as letras. Na verdade, nem sequer olha para as palavras individuais na metade das vezes. Você faz uma leitura dinâmica. Seu cérebro vê o formato do parágrafo e simplesmente prevê o significado. Você já não está, de fato, lendo. Você está fazendo uma correspondência de padrões. Está operando no piloto automático. Isso é compressão de dados. Na teoria da informação, sabemos que se uma mensagem é previsível, ela contém muito pouca informação real. Se eu lhe enviar uma mensagem que diz apenas e você já sabe que vou enviar letras A. Eu, na verdade, não lhe disse nada significativo. O conteúdo informativo é essencialmente zero. Mas se eu lhe enviar Q7X9 líderes elefante roxo, isso é imprevisível. Isso é informação de alto teor. Isso força seu cérebro a despertar e prestar atenção. À medida que você envelhece, sua vida se torna uma sequência de letras A. Seu cérebro, sendo eficiente e astuto, simplesmente anota: idem. Igual a ontem. Igual à semana passada. Ele para de registrar a agitação dos átomos porque essa agitação parece idêntica ao que parecia ontem. E como você não está registrando os detalhes, quando olha para trás em sua memória, não há nada a que se apegar. A linha do tempo colapsa sobre si mesma como uma estrela moribunda. Agora, quero lhe apresentar uma imagem diferente, uma maneira distinta de pensar sobre isso, que aborda como encaramos o próprio espaço-tempo. Na física, costumamos conceber o espaço-tempo não como um rio que flui, mas como um bloco. Um bloco sólido de existência onde passado, presente e futuro coexistem, congelados em âmbar quadridimensional. Pense nisso como uma salsicha. Uma salsicha longa e infinita, estendendo-se através do tempo. Se você fatiar a salsicha, cada fatia representará um momento no tempo. Agora, agora, agora. Se você observar a salsicha que representa a vida de uma pessoa jovem, os ingredientes serão selvagens e variados. Uma fatia terá um grande pedaço de pimentão incrustado nela. A fatia seguinte terá um pedaço de alho. A próxima apresentará uma textura completamente diferente, talvez com algumas ervas misturadas. Cada fatia é distinta e singular. Ao olhar para a pilha de fatias dispostas à sua frente, você consegue distingui-las com facilidade. Você pode apontar e dizer: esta é a fatia em que caí da bicicleta e ralei o joelho. Esta é a fatia em que provei sorvete pela primeira vez. Mas observe a salsicha de uma vida adulta rotineira. É carne processada, uniforme,
lisa, produzida em massa. Cada fatia parece exatamente igual à anterior e exatamente igual à seguinte. Se eu lhe mostrar a fatia número 4000 e a fatia número 4005, você genuinamente não conseguirá notar a diferença. Elas são idênticas. O mesmo trajeto diário, o mesmo café da manhã, os mesmos pensamentos, tudo igual. Na física da informação, se dois estados são idênticos, eles são, na prática, o mesmo estado. Eles colapsam um no outro. Assim, seu cérebro, em sua sabedoria infinita e eficiência implacável, funde-os em um só. Ela pega aqueles 5 anos de rotina, 5 anos do mesmo trajeto para o trabalho, do mesmo cereal matinal, dos mesmos programas de TV, das mesmas conversas, e os comprime todos em uma única e fina fatia de memória, simplesmente rotulada como os anos de trabalho ou aquele emprego que tive. Você não perdeu o tempo. O tempo aconteceu. Você viveu cada segundo dele, mas simplesmente não o registrou. Você não deu aos átomos a chance de vibrar de uma maneira que valesse a pena guardar, valesse a pena anotar, valesse a pena lembrar. Isso nos leva a algo realmente interessante sobre a flecha do tempo. Normalmente dizemos que o tempo avança porque a entropia aumenta no universo. As coisas ficam mais desorganizadas. O café esfria. Os edifícios desmoronam. As estrelas se apagam. O universo marcha implacavelmente em direção ao desarranjo máximo. Mas dentro da sua cabeça, à medida que você envelhece, algo peculiar acontece. A entropia das suas novas memórias, na verdade, diminui. Você já não está gerando nova desordem. Você não está mais deparando com o caos. Você está gerando ordem. Você está gerando padrões. Você está gerando previsibilidade. E embora a ordem pareça segura, embora a ordem pareça confortável e protegida, a ordem é a ladra do tempo. É paradoxal, não é? É quase cruel. Passamos a vida inteira tentando colocar a vida nos eixos. Trabalhamos arduamente para organizar nossas vidas, para estabilizar nossas carreiras, para estabelecer rotinas, de modo a não ficarmos constantemente estressados e correndo contra o tempo. Tentamos desesperadamente reduzir o caos, aplainar as irregularidades, tornar tudo previsível e administrável. Mas ao reduzir o caos, ao eliminar a imprevisibilidade, estamos essencialmente apertando o botão de avanço rápido na nossa própria existência. Estamos suavizando a textura da realidade até que ela se torne tão escorregadia, com tão pouca fricção, que simplesmente desliza por nós sem deixar marca alguma, sem qualquer resistência, sem nada a que possamos nos agarrar. Fricção. Essa é, na verdade, uma boa palavra para isso. Quando você é jovem, a vida tem fricção. Você não sabe o que está fazendo. Você está constantemente esbarrando em coisas que não compreende. Você comete erros à torto e à direito. Você sente vergonha. Você sente empolgação. Você sente confusão. Você sente surpresa. Essa fricção gera calor, gera energia, gera dados que o seu cérebro precisa processar e armazenar. E todo esse processamento dilata o tempo. Faz com que os momentos pareçam mais longos, pois há muita coisa acontecendo em cada um deles. Quando você fica mais velho e acomodado, torna-se livre de fricção. Você desliza pelo seu dia como se estivesse sobre trilhos. Você otimizou tudo. E justamente por deslizar com tanta suavidade, por não haver resistência alguma, você já nem sente mais o movimento. Sabe, a relatividade nos diz que, se você se move muito rápido pelo espaço, move-se lentamente pelo tempo. É a dilatação temporal. Mas essa relatividade psicológica funciona quase de modo inverso. Se você se move mentalmente rápido pelo seu dia, no piloto automático, com resistência zero, com tudo já previsto e esperado, você se move rapidamente pela sua vida percebida. Você salta etapas. Você passa pelos detalhes de forma turva, sem foco. Isso é genuinamente assustador quando você para pensar a respeito. Confesso,
Isso me assusta também. Um dia você olha para o calendário e, de repente, percebe que uma década inteira evaporou. Simplesmente sumiu. Você mal consegue se lembrar do que aconteceu nela, pois nada aconteceu que valesse a pena ser lembrado. Foi tudo apenas reconhecimento de padrões, pura compressão, uma sucessão de repetições idênticas. Mas a questão é a seguinte, e isso é importante. Não se trata apenas de um discurso de desgraça e pessimismo. Não sou apenas eu dizendo que você está condenado a assistir a sua vida acelerar rumo ao esquecimento. Compreender esse mecanismo significa que, na verdade, podemos interferir nele. Podemos hackear o sistema. Podemos mexer nas engrenagens. Se o cérebro mede o tempo com base em mudanças de estado, e se ele comprime impiedosamente os dados que são previsíveis, então a solução para desacelerar o tempo é, na verdade, óbvia. Ela está bem diante dos nossos olhos. Não se trata de viver mais tempo em termos de anos brutos. Trata-se de aumentar a densidade de informações no tempo que você realmente tem. Você precisa injetar o caos de volta no sistema. Você precisa forçar seus átomos a vibrar em padrões novos e imprevisíveis. Se você dirige exatamente pelo mesmo caminho para o trabalho todos os dias, seu cérebro adormece. Ele entra, literalmente, em um modo de baixo consumo de energia. Portanto, escolha um caminho diferente. Sim, é ineficiente. Sim, leva mais tempo. Ótimo. É exatamente esse o objetivo. Você quer que leve mais tempo. Você quer forçar seu cérebro a despertar e, de fato, voltar a prestar atenção às placas de trânsito, a notar os edifícios, a processar novas informações visuais. Se você come a mesma comida todos os dias, escova os dentes com a mesma mão, conversa com as mesmas pessoas sobre os mesmos assuntos, assiste aos mesmos programas, tem os mesmos pensamentos, você já está, essencialmente, morto. Você é uma máquina rodando em loop. Você é um programa de computador executando a mesma subrotina repetidamente. Não há vida nisso. Não há tempo nisso. Para se sentir vivo, para fazer com que um ano realmente pareça um ano, em vez de apenas uma mancha indistinta, você deve se tornar ineficiente. Você precisa estar disposto a ficar um pouco confuso, um pouco desconfortável, um pouco perdido. Você precisa aprender algo genuinamente difícil. Quando você aprende um novo idioma, ou descobre como tocar um instrumento, ou até mesmo apenas caminha por um bairro onde nunca esteve antes, você está redefinindo a taxa de quadros da sua câmera interna. Você está forçando o seu cérebro a dizer: espere, calma, eu não conheço este padrão, isso é novo. Preciso registrar isso em alta resolução. Preciso prestar atenção. E de repente, quase como mágica, a tarde se estende. De repente você está de volta àquele dia de verão da sua infância, quando o tempo parecia denso, real e infinito. É desconfortável, não vou mentir. A novidade é sempre desconfortável, pois exige energia. Ela aumenta o calor metabólico no seu cérebro. Seus neurônios precisam disparar em novos padrões. Você precisa construir novas conexões. Dá trabalho, é cansativo. Mas esse calor, esse esforço, esse leve desconforto, essa é a sensação de estar vivo. É assim que se sente ao realmente existir e se mover através do tempo, em vez de apenas deslizar passivamente por ele. O universo, em sua escala mais ampla, caminha rumo à morte térmica. Ele avança em direção à entropia máxima, rumo a um estado em que tudo terá a mesma temperatura em toda parte. E nada de interessante poderá jamais acontecer novamente. Todas as estrelas se apagarão. Todos os átomos se dispersarão uniformemente. E o universo simplesmente ficará lá, morto, uniforme e imutável, para sempre. Esse é o destino final de tudo. Mas você não precisa permitir que esse seja o destino da sua mente antes que seu corpo, de fato, o abandone. Você tem uma escolha nisso. Você tem, de verdade. Você pode deixar a entropia da sua vida cotidiana se instalar em uma uniformidade monótona, cinzenta e sem vida.
onde os anos desaparecem num piscar de olhos e você mal percebe que eles se foram. Ou você pode dar uma sacudida nas coisas. Você pode injetar energia no sistema. Você pode criar novos arranjos, novos padrões, novas fatias da salsicha que sejam de fato distintas, saborosas e memoráveis. Acontece que o segredo para uma vida longa, e refiro-me a uma vida que pareça longa, não apenas uma que tenha uma longa duração no calendário, não reside no número bruto de respirações que você dá ou de batimentos cardíacos que acumula. Ele reside no número de vezes em que você tira o próprio fôlego com algo genuinamente novo. Algo que você nunca viu, sentiu ou pensou antes. Trata-se de recusar-se a deixar que os átomos se acomodem em padrões previsíveis. Trata-se de manter as coisas em constante movimento, de maneiras novas e interessantes. Então, aqui está o meu desafio para você. E estou falando muito sério. Não deixe que o amanhã seja uma cópia exata do hoje. Não permita que seu cérebro comprima toda a sua vida em um único quadro estático. Vá lá fora e faça barulho. Agite os átomos. Confunda seus próprios circuitos de propósito. Quebre seus padrões. Faça algo que você nunca fez. Aprenda algo que você não entende. Converse com alguém com quem você nunca conversou. Caminhe por uma rua por onde você nunca caminhou. Porque se você não fizer isso, se simplesmente deixar a máquina funcionar no piloto automático, você piscará os olhos e o espetáculo inteiro terá acabado. Você olhará para trás e se perguntará para onde tudo foi. Por que passou tão rápido? Por que há tão pouco ali para recordar? Este mundo é um lugar fantástico, insano e gloriosamente complexo. Ele está repleto de camadas sobre camadas de mistério, empilhadas umas sobre as outras em uma profundidade infinita. E a maior tragédia, a pior coisa, em absoluto, que pode acontecer a um ser humano, é atravessar tudo isso de olhos fechados, simplesmente por achar que já viu tudo antes. Você não viu. Você realmente, verdadeiramente não viu. Mesmo as coisas que você pensa conhecer. Você não as conhece. Não de verdade. Há sempre outra camada, sempre outro detalhe, sempre algo que lhe escapou nas primeiras 1000 vezes em que você olhou. O universo ainda está aqui, ainda vibra, ainda pulsa, ainda espera que você olhe para ele, de fato, com novos olhos. Então, olhe. Preste atenção. Desligue o piloto automático. Force-se a ser um iniciante novamente em algo, qualquer coisa, pois é assim que você resgata o tempo das garras do vazio. É assim que você faz a sua vida parecer tão longa, rica e real, quanto ela verdadeiramente é. Não acrescentando mais anos, mas acrescentando mais vida aos anos que você tem. Continue perguntando por quê. Continue buscando respostas. Continue descobrindo coisas. É para isso que estamos aqui.